chegou o dia que a gente vai falar de tiranos nesse canal. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe esse tema que eu fui ler um monte de histórias pra fazer um top 10 muito caprichado pra vocês sobre tiranos. Confesso pra vocês que tiranos não é o meu assunto favorito, o meu tema favorito, tanto de histórias, tanto pra falar aqui. É uma opinião minha, mas eu gosto sim, né? São histórias bem construídas na sua grande maioria. E eu trouxe 10 pra gente comentar, onde eu coloquei deixa alguma coisa a desejar até a melhor de todas. Mas antes da gente ir pra esse vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua história favorita sobre tiranos. E se você tem alguma indicação que eu não falei nesse vídeo, deixa aqui também, que eu tenho certeza que além de mim, que vai adorar uma indicação nova de histórias, vai ter alguém, né, procurando por um manhwa novo que vai gostar do seu comentário também. Deixa um like nesse vídeo pra ranquear melhor e que mais pessoas conheçam esse nicho. Manda pra um amigo, manda pra um colega aí que gosta desse assunto, pra que a gente cresça mais e mais e pra que, né, mais pessoas conheçam essas histórias maravilhosas que não merecem ficar apenas em uma língua, pra que poucas pessoas tenham acesso a ela. Eu acho que mais pessoas deviam conhecer essas obras porque elas são muito boas e elas mudaram até algumas coisas, né, da maneira que eu vejo o mundo e do jeito que eu escrevo também. Eu coloquei 2 critérios para fazer esse vídeo. O primeiro deles que fossem apenas tiranos no masculino, fossem homens, no caso, não envolvessem mulheres, né, que pudessem ser imperatrizes ou que pudessem ser rainhas tiranas. Não temos mulheres nessa lista, apenas, né, protagonistas masculinos que vão fazer par com a protagonista feminina, na sua grande maioria. Tem algumas histórias que não, deixando bem claro no início do vídeo. E o segundo critério que eu separei é que eles tivessem sangue real, estivessem relacionados à coroa, ao ser um príncipe herdeiro ali. Porque o que acontece? Em falar nisso, nossa, eu li uma história recentemente e eu li depois de fazer esse top 10. Mas ela merecia estar nesse top 10 e eu não coloquei ela. Que merda. Mas pra gente não se alongar tanto, vamos pro 10º lugar da lista, que eu coloquei The Villain Needs a Tyrant, que é a vilã precisa de um tirano. Por que ela tá em 10º lugar? Pra ser sincera com vocês, ela tá com 33 capítulos, eu li apenas 10. Eu achei ela muito rápida. Ela é boa, ela tem tema de vingança, ela tem tiranos, tem volta no tempo. Então tem várias coisas, vários clichês que a gente gosta. Mas qual que é o problema, né, dessa história? Eu acho que ela é muito rápida. Então várias coisas que poderiam ter um desenvolvimento melhor são muito rasas e os personagens a gente não consegue se apegar tanto a eles. Até onde eu li, eu achei a história muito rasa. A protagonista, como eu disse, ela é bem clichêzona. Ela foi feita de gato e sapato na vida dela passada, ela foi muito maltratada. Ela acaba morrendo, reencarnando no... Não reencarnando, né? Ela acaba voltando no passado dela e ela vai atrás de vingança. Ela sabe que a prima dela, que ama o imperador tirano, fez muita coisa ruim na vida passada dela. E a nossa protagonista tem na cabeça dela que ela agora vai conquistar o amor da vida da prima dela, pra que ela se vingue. E ela vai lá, né, no começo da história e beija esse cara louco, esse imperador. Mas aí acho que esse imperador acaba se apaixonando ao primeiro beijo, né? E acaba indo atrás dela e ajudando a protagonista nos seus esquemas. Em 9º lugar, eu deixei My Three Parents Brothers, que no caso é meus 3 tiranos, meus 3 irmãos tiranos. Isso. Eu coloquei ela em 9º lugar, ela tá com 39 capítulos, se eu não me engano, de todos, porque eu não gostei da protagonista feminina, eu não consegui me conectar tanto com ela. Talvez ao decorrer de mais capítulos eu consiga me conectar mais com a personagem principal. Mas até o momento eu não gostei muito dela, eu achei ela muito fraca. Eu não sei, eu não gostei muito da protagonista, por isso que eu deixei ela em 9º lugar. Mas ela é uma boa história também, ela tem traços assim, ok. Vai girar em torno da protagonista, que acaba por descobrir que ela é uma princesa que pode quebrar a maldição dos seus 3 irmãos, que estão, né, na família real. Porque a família real possui uma maldição onde quem eles mais amarem será a pessoa que lhes tirará a vida. Ou seja, eles não podem se apaixonar, eles não podem se amar entre irmãos, porque senão eles vão morrer em algum ponto. Todos os filhos da família real nunca se apegaram a ninguém, nunca se apaixonaram por causa dessa maldição, porque senão eles iam morrer em algum ponto e ainda serem mortos pela pessoa que eles mais amavam, né? Ou maldiçãozinha
E eles sabem que para eles quebrarem essa maldição, eles precisam ter uma irmã garota, porque só nascem meninos na família real. Quando eles tiverem uma garota, né, nascendo na família real, eles têm uma chance de quebrar essa maldição. A nossa protagonista, que também tem uma magia nos olhos, onde a cor dos olhos muda, dependendo do seu humor. Também tem um vídeo aqui, vou deixar nos cards pra vocês, onde eu falei de olhos de protagonistas. Naquele tempo eu não tinha lido essa história, mas se eu tivesse lido, com certeza ia entrar naquele vídeo. E ela, né, tem essa questão mágica dos olhos, então vai envolver um pouco de magia nessa história também. E ela tá sendo tratada como escrava até que ela é encontrada por seu irmão mais velho. Em 8º lugar, eu coloquei Eu Me Tornei a Secretária do Tirano. Por que ela tá em 8º lugar? Não me julguem, mas como todo bom leitor, eu tenho alguma coisa que me incomoda. E nessa história, gente, eu olhei pra aqueles personagens e falei assim, K-pop. Não é que eu não gosto de K-pop, tá, gente? Eu só não consumo. Mas é que, assim, na minha cabeça veio uma coisa, assim, do tipo... Gente do céu, só tem protagonista bonito nessa história. Por que vocês não podem fazer os caras um pouco mais normais? Aí eu acho que isso deu uma barreira na minha cabeça. Eu sei porque você tá fazendo isso. Você tá deixando teu personagem bonito com cara de K-pop pra que a pessoa que vai ler essa história deseje os teus personagens, né, principais. Eu fiquei, tipo, revoltada com a história porque eu sabia que ela queria me enganar só pra mim desejar aqueles personagens porque eles eram bonitos. Aí eu fiquei revoltada com a história, mas é só por causa disso mesmo, mas ela é boa, tá? Ela é realmente boa, mas eu fiquei meio revoltada com isso aí. Não liguem pra essa parte. Às vezes eu desabafo aqui nos vídeos também, então foi a minha percepção que eu tive da história, mas ela não é ruim. A nossa protagonista é a Rosaline e ela sabe que daqui a um pouquinho assim de tempo ela vai morrer, porque o irmão dela vai se tornar o secretário do tirano e ele vai fazer ele vai cometer um erro que vai causar a morte da família da Rosaline inteira. Como ela não quer essa morte, ela decide tomar o lugar do irmão dela, se tornando a secretária do tirano e indo fazer o trabalho. Ela determina que ela vai trabalhar um tempo, depois ela vai meter o pé dali, porque a protagonista feminina vai chegar e ela vai ficar assim, tipo, estou livre, vou viver o resto da minha vida como a nobre que eu sou, bem na paz do espírito aqui. No prólogo, eu acho, da história, o protagonista masculino é o nosso tirano da vez, que é o Kahir, não sei, Kahir provavelmente, né? Kahir não é, né, Luana? Ele pega e fala que ela só vai sair do emprego dela morta, porque ela não vai sair do emprego dela. A gente já sabe que ele se apaixonou por ela, né? Óbvio, né? E a protagonista, tipo, verdadeira daquela novel, porque ela acabou de entrar numa novel. Aquela protagonista daquela história verdadeira, gente, nossa, é uma cobra. A gente podia fazer um vídeo com protagonistas que reencarnam também, são horríveis e que só se fingem de boazinhas. Uma boa ideia. Em 7º lugar, eu deixei Eu Vou Me Tornar o Tutor do Tirano. Essa história, ela tá com 18 capítulos, mais ou menos, a última vez que eu fui ver ela, pelo menos. E a nossa protagonista é a Prim. Essa história, ela tem uma premissa diferente das histórias que eu fui procurar sobre tiranos. E é por isso que ela tá nesse top 10, porque ela é diferente, entendeu? Ela não é tão clichê assim. Talvez ela tenha um pezinho de A Bela e a Fera, tá? Uma pequena inspiração até colocado no começo da história. Eu acho que é pra você ter uma noção de que talvez a história caminhe por essa questão de beleza. Nosso protagonista masculino, ele tá numa espécie de maldição, digamos assim, que seu pai recebeu uma profecia de que ele seria morto por alguém que não consegue ver cores. E adivinha, o nosso protagonista masculino não consegue ver cores. A única cor linda e maravilhosa que ele consegue enxergar é o vermelho. Quando ele mata, ele enxerga o vermelho. Então ele se torna um tirano absoluto quando ele cresce, porque também ele foi muito maltratado, né, pela família que via nele um assassino. Acaba matando todo mundo e acaba se tornando um tirano, né? Mas por que ele tá nessa posição e não um pouco mais pra lá, já que eu disse que ele não tem uma história tão clichê e que ele se destaca por causa disso? Eu acho, sinceramente, quando eu fui ler essa história, que ela falta alguns desenhos, alguns quadros pra retratar melhor a história. Por exemplo, eu tenho umas batidas, assim, né, um barulho de batidas, e aí acaba confundindo um pouco. Se tivesse a imagem de uma porta batendo, alguém entrando, o espaço bem mais delimitado, eu acho que eu não teria ficado tão perdida nessa história. Não que eu fiquei muito perdida que não dá pra você ler, não, ela dá pra você ler, dá pra você entender bem, mas eu acho que tem um pouco dessa falha de que se tivesse um pouco mais de desenho, eu teria entendido muito, muito melhor essa história e ela estaria próximo de um top 3, digamos assim. Em 6º lugar está O Guardião do Tirano, é uma bruxa malvada. E a partir daqui a gente já começa a ter um problema de escolher em qual top que eu colocava as histórias, porque elas são muito boas. Essa história eu deixei ela no top 6 porque ela tem poucos capítulos traduzidos. Então eu deixei ela nesse
top não porque ela é pior que as outras ou não tão boa quanto as outras. É só porque eu não li tanto dela pra saber se ela vale muito a pena você, tipo, meu Deus, ir muito atrás dela. É só porque ela tem poucos capítulos, mas ela é muito boa, o traço é muito bonito, a história parece que tem muito potencial, então ela é uma história que você pode ficar de olho. Se você não quiser ler agora, às vezes eu faço isso também, então, né, uma estratégia é você pegar o nome da história, anotar e esperar mais capítulos serem traduzidos pra que talvez você leia ela. A nossa protagonista que reencarnou em uma bruxa é a Celeste e ela mora na parte mais fria, mais isolada, assim, do reino, porque ela é a bruxa de neve. Bruxa de neve ainda me remete a Nárnia. O mordomo se chama Edmundo. Gente, é muito uma referência a Nárnia pra mim. E eles estão na novel Coração de Tirano. Aqui, basicamente, um breve resumo, a nossa protagonista, que é a Celeste, tem que cuidar do Alpen durante a sua infância. A Celeste, que é uma bruxa super poderosa, não tá nem aí pra criança, né? Ela não tá nem aí pra ser uma mãe, ela negligencia muito o garoto cresce sem amor, cresce com raiva do mundo, porque ele foi abandonado pela família real, cai, né, na vingança, quer matar todo mundo, acaba matando a Celeste acaba botando uma maldição no garoto, e aí começa realmente a novel O Coração do Tirano. Como a Celeste, ela não quer morrer na mão do Alpen, que vai se tornar um tirano, ela acaba por tentar transformar a vida dele mais confortável naquela terra gélida, né, que ele foi enviado. A criança vai começar a se apegar à nossa protagonista Celeste, mas eu acho que vai envolver romance, então não tratem muito a história como mãe e filho. Eu acho que a história vai evoluir para um romance. E em quinto lugar, eu deixei The Villain is a Good Match for a Tyrant. Essa história, ela tá bem avançada, ela tem 55 capítulos, ela é bem conhecida, a história da Cecile, eu até fiz um vídeo, eu não sei se ele já vai ter saído, provavelmente ele já vai ter saído, sobre quem eu seria de protagonistas femininas, loiras. A Cecile tá nesse vídeo, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês se ele já tiver saído no canal. Mas ela tá aqui em quinto lugar porque ela é uma história doce, ela é uma história boa sobre tirano. Não é aquela história assim sobre, tipo, o mundo vai acabar, meu Deus, confusão pra tudo que é lado, fogo no parquinho. É uma coisa um pouquinho mais relax. Até a vida da Cecile, assim, é mil maravilhas, gente. Ela é mandada pra se casar com esse tirano. Primeiro ela faz uma birra, porque ela sabe que ela vai morrer na mão do tirano. Daí ela pega e vê a cara dele e fala, meu Deus, você é muito gostoso. Daí ela se casa com ele. Daí eles acabam tendo um relacionamento a partir de agora, mais ou menos, que vai começar a revelar alguns mistérios da história. E se eu não me engano, eu não sei se eu tô falando abobrinha, mas eu acho que a Cecile é uma bruxa. Ela nem sabe que ela é uma bruxa. Eu acho que a história vai caminhar pra um negócio mais mágico. Em quarto lugar, eu coloquei What Kind of Empress Is It? Que é que tipo de imperatriz é essa? E ela tá em quarto lugar aqui, porque eu me surpreendi com ela, tá? Eu li uns 13 capítulos da história, 15 no máximo, e dropei ela e deixei ela de lado e falei que eu não ia ler mais ela. Bateu um espírito em mim e falou, viu, vai ler essa história. Aí eu fui ler, porque eu sou dessas, assim, meio aleatória. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de problemas mentais na vida, eu tenho esse aí, tá? Enfim, eu fui reler essa história e eu acabei gostando muito dela. A nossa protagonista, ela recebe uma ligação, porque ela é aquelas atendentes chata que o povo não gosta, mas coitada dessas pessoas que fazem esse emprego, sabe? Aquelas pessoas que atendem reclamação, que são as pessoas da Teams, pessoas de operadora, pessoas do shopping que precisa resolver problema de compra. Ela tem esse emprego e ela recebe uma ligação de uma pessoa que faz o seu ranking na empresa descer. Esse cara avalia ela de uma forma ruim. Ela vai tentar resolver pessoalmente o problema desse cara, mas ela acaba parando num tempo no passado. Ela nem entende como ela foi parar nesse tempo e por que o cliente dela, que é o imperador daquela época, tava ligando pra ela. Mas enfim, ela é jogada assim no meio daquela bagunça, acaba virando imperatriz, acaba beijando o imperador. Ela é muito respeitada pelo imperador e pelas pessoas, porque ela fala muito bem. Ela tem um jogo de palavras ali, né? Porque ela teve que conversar muito com pessoas pela sua vida, né, profissional inteira ali. Então ela sabe muito bem como tratar situações onde o imperador tirano apenas cortaria a cabeça de todo mundo e falaria próximo, entendeu? Aí ele tem a sua imperatriz pra resolver esses problemas de forma limpa. E agora a gente vai pro meu top 3 e assim, as melhores histórias de tiranos que pelo menos eu li, eu avaliei, eu gostei. E você, se você tiver uma opinião diferente, tudo bem, né? A gente tá aqui só pra compartilhar experiências. E eu espero que se você gostar de alguma história que eu falei aqui, você vai ler, né? Vai fazer as suas próprias avaliações, as suas próprias conclusões. E a gente vai iniciar com o top 3 que eu deixei aqui. Ela é uma história que me surpreendeu pra falar pra vocês, a verdade, eu não dava muito nela. E ela se chama
eu criei um amigo de infância como um tirano. Vai envolver volta no tempo. A nossa protagonista, que é a Vit, ela acaba por reencarnar dentro de uma novel, mas diferente de muitas histórias, ela segue o ritmo bem certinho da história, porque ela sabe que quando ela morrer dentro daquela novel, ela vai ter a oportunidade de voltar pro mundo dela, ela vai poder sair daquele lugar. Considera isso ok, ela aceita o destino dela como aquela personagem que vai morrer na novel, porque ela vai ser acusada de cometer um crime que não foi ela que cometeu, que foi o tirano que cometeu. Mas como ela era muito amiga do tirano, ela aceita a punição dela e diz, não, fui eu que matei realmente. Ela acaba morrendo no lugar do tirano, que é o Jade, né, que é um amigo dela. E o Jade vê tudo aquilo, fica pasmo e aí, né, a história, a novel continua. Nossa protagonista, ela foi eliminada. Mas em vez dela voltar, sei lá, sair daquela história, ela volta no tempo e ela se vê como uma criança novamente e ela se pergunta primeiramente o que deu errado. Por que ela voltou no tempo? Mas a questão é, será que alguém voltou no tempo por ela? Em segundo lugar, eu coloquei o tranquilizante do tirano. Ela tá apenas com 14 capítulos, mas eu gostei tanto dessa história que, assim, tive que deixá-la no meu top 2. Me julguem ou concordem comigo, vocês que sabem. Aqui a nossa protagonista é a Melly. Ela sabe que ela reencarnou numa novel e ela sabe que ela tá correndo perigo, assim, em um nível muito extremo e muito rápido. Na história original, é dito que ela pega... E, assim, essa história, se não me engano, tem um final horrível, a novel que ela reencarnou. Ela sabe que a história original, ela será levada pelo tirano pra um casamento, os dois se casam, mas aí a nossa protagonista, né, que é a Amélie, ela será muito maltratada, ela morre. A irmã da Amélie quer se vingar pela irmã morta, acaba travando uma guerra entre o tirano e a irmã da Amélie. O tirano acaba morrendo, libertando uma espécie de poder maligno que estava dentro dele, aprisionado no corpo do Serwyn, que é o protagonista masculino. Acaba libertando esse poder e todo mundo morre no final. Ai, que lindo, né? Novel maravilhosa que a nossa protagonista acabou de reencarnar. E ela reencarna como, né, a Amélie, que será, né, encontrada na floresta e levada, capturada pelo esse tirano e levada para esse casamento, sei lá, à força, nem sei direito, a Amélie nem sabe também o que vai acontecer, mas ela quer de todas as maneiras possíveis evitar, né, esse casamento ou, sei lá, esse encontro com o imperador, né? Ela acaba por conseguir se livrar desse primeiro encontro, mas ela não consegue se livrar dele, né? Porque ela se transforma num pássaro numa cena, e aí o protagonista masculino pega o pássaro e começa a criar o pássaro, e daí ela sabe que ela é ela de verdade, e ela sabe que ele é o tirano. Vai acontecer muitas coisas muito legais por essa história, então leiam porque ela vale a pena. E em primeiríssimo lugar, eu tive que deixar essa história porque ela é muito maravilhosa pra mim, em um todo assim dela, desenho, história, passado, enfim, do jeito que ela é construída, que é Eu Domei um Tirano e Depois Eu Corri. Ela tem 40 capítulos até o momento que eu tinha visto, se não me engano ela tem uns 45 agora, porque eu acho que ela voltou de uma temporada, então ela tá sendo publicada alguns capítulos sobre ela. E ela vai envolver a história da Charlize, que na sua primeira vida ela foi transformada em uma espada viva, ela acaba pedindo uma segunda chance, volta no passado e ela tá determinada a se vingar de todas as pessoas que usaram ela na sua primeira vida, que transformaram ela em uma espada de verdade, fizeram ela ser torturada de noite pra, né, conseguir se transformar em um metal. Então a primeira vida dela foi muito angustiante e ela quer uma vingança pra ela conseguir seguir com a vida dela normalmente. Ela vê que se ela usar o Dylan, que é um filho do imperador ignorado por todos, se ela conseguir transformar ele em um tirano, ela vai conseguir derrubar o imperador, que foi o homem que a transformou em uma espada, e ela vai ter uma vingança bem sucedida. Ao decorrer da história, ao decorrer da primeira temporada, ela vai transformar esse protagonista masculino, que é o Dylan, em um tirano, porque ela vai se transformar na tutora dele. Mas se você não conhecia essa história, que eu acho difícil você não conhecer ela está no meu top 1, que eu gostei muito dela. Mas, né, se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler depois. Se vocês querem um top 10 específico, deixa aqui nos comentários também. Então, eu espero você pro próximo vídeo e eu fui!